de José de Alencar, O Guarani. Prólogo. Minha prima gostou da minha história e pede-me um romance. Acha que posso fazer alguma coisa neste ramo de literatura? Engana-se quando se conta aquilo que nos impressionou profundamente. O coração é que fala. Quando se exprime aquilo que outros sentiram ou podem sentir, fala a memória ou a imaginação. Esta pode errar, pode exagerar-se. O coração é sempre verdadeiro, não diz senão o que sentiu, e o sentimento, qualquer que ele seja, tem a sua beleza. Assim, não me julgo habilitado a escrever um romance, apesar de já ter feito um com a minha vida. Entretanto, para satisfazê-la, quero aproveitar as minhas horas de trabalho em copiar e remoçar um velho manuscrito que encontrei em um armário desta casa quando a comprei. Estava abandonado e quase todo estragado pela umidade e pelo cupim, esse roedor eterno que antes do dilúvio já se havia agarrado à arca de Noé e pôde assim escapar ao cataclisma. Previno-lhe que encontrará cenas que não são comuns atualmente. Não as condene à primeira leitura antes de ver as outras que as explicam. Envio-lhe a primeira parte do meu manuscrito que eu e Carlota temos decifrado nos longos serões das nossas noites de inverno em que escurece aqui às 5 horas. Adeus, Minas, 12 de dezembro. Ao leitor. Publicado este livro em 1857, se disse ser aquela primeira edição uma prova tipográfica que algum dia talvez o autor se dispusesse a rever. Esta nova edição devia dar satisfação do empenho que a extrema benevolência do público ledor, tão minguado ainda, mudou em bem para dívida de reconhecimento. Mais do que podia, fiou de si o autor. Relendo a obra depois de anos, achou ele tão mau e incorreto quanto escrevera, que para bem corrigir fora mistério escrever de novo. Para tanto lhe carece o tempo e sobra o tédio de um labor ingrato. Cingiu-se, pois, às pequenas emendas que toleravam o plano da obra e o desalinho de um estilo não castigado. Primeira parte. Os aventureiros. Cenário. De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte e, engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio altio e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do Sucerano. Perde então a beleza selvática,
Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o látego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda como filho indômito desta pátria da liberdade. Aí o paquequer lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapir espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberano rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo e vigor. Florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcarias de verdura e dos capitéis formados pelos leques das palmeiras. Tudo era grande e pomposo no cenário que a natureza, sublime artista, tinha decorado para os dramas majestosos dos elementos, em que o homem é apenas um simples comparsa. No ano da graça de 1604, o lagar que acabamos de descrever estava deserto e inculto. A cidade do Rio de Janeiro tinha se fundado havia menos de meio século e a civilização não tivera tempo de penetrar o interior. Entretanto, via-se à margem direita do rio uma casa larga e espaçosa, construída sobre uma eminência e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada a pique. A esplanada sobre que estava assentado o edifício formava um semicírculo irregular que teria quando muito 50 braças quadradas. Do lado do norte havia uma espécie de escada de lajedo, feita metade pela natureza e metade pela arte. Descendo 2 ou 3 dos largos degraus de pedra da escada, encontrava-se uma ponte de madeira solidamente construída sobre uma fenda larga e profunda que se abria na rocha. Continuando a descer, chegava-se à beira do rio que se curvava em seio gracioso, sombreado pelas grandes gameleiras e angelis que cresciam ao longo das margens. Aí, ainda a indústria do homem tinha aproveitado habilmente a natureza para criar meios de segurança e defesa. De um e outro lado da escada seguiam 2 renques de árvores que, alargando gradualmente, iam fechar como 2 braços o seio do rio. Entre o tronco dessas árvores, uma alta cerca de espinheiros tornava aquele pequeno vale impenetrável. A casa era edificada com a arquitetura simples e grosseira, que ainda apresentam as nossas primitivas habitações. Tinha 5 janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas. Do lado direito estava a porta principal do edifício, que dava sobre um pátio cercado por uma estacada, coberta de melões agrestes. Do lado esquerdo estendia-se até a borda da esplanada uma asa do edifício, que abria 2 janelas sobre o desfiladeiro da rocha. No ângulo em que esta asa fazia com o resto da casa, havia uma coisa que chamaremos jardim, e de fato era uma imitação graciosa de toda a natureza rica, vigorosa e esplêndida que a vista abraçava do alto do rochedo. Flores agrestes das nossas matas, pequenas árvores copadas, um estendal de relvas, um fio de água, fingindo um rio e formando uma pequena cascata,
Tudo isto a mão do homem tinha criado no pequeno espaço, com uma arte e graça admirável. À primeira vista, olhando esse rochedo da altura de 2 braças, donde se precipitava um arroio da largura de um copo de água e um monte de grama que tinha, quando muito, o tamanho de um divã, parecia que a natureza se havia feito menina e se esmerara a criar por capricho uma miniatura. O fundo da casa, inteiramente separado do resto da habitação por uma cerca, era tomado por 2 grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros e acostados. Finalmente, na extrema do pequeno jardim, à beira do precipício, via-se uma cabana de sapé, cujos esteios eram 2 palmeiras que haviam nascido entre as fendas das pedras. As abas do teto desciam até o chão. Um ligeiro sulco privava as águas da chuva de entrar nesta habitação selvagem. Agora que temos descrito o aspecto da localidade onde se deve passar a maior parte dos acontecimentos desta história, podemos abrir a pesada porta de jacarandá que serve de entrada e penetrar no interior do edifício. A sala principal, o que chamamos ordinariamente sala da frente, respirava um certo luxo que parecia impossível existir nessa época em um deserto como era então aquele sítio. As paredes e o teto eram calados, mas cingido por um largo florão de pintura a fresco. Nos espaços das janelas pendiam 2 retratos que representavam um fidalgo velho e uma dama também idosa. Sobre a porta do centro desenhava-se um brasão de armas em campo de 5 vieiras de ouro, riscadas em cruz, entre 4 rosas de prata sobre palas e faixas. No escudo, formado por uma brica de prata orlado de vermelho, via-se um elmo também de prata, paquife de ouro e de azul, e por timbre um meio-leão de azul com uma vieira de ouro sobre a cabeça. Um largo reposteiro de damasco vermelho, onde se reproduzia o mesmo brasão, ocultava esta porta, que raras vezes se abria e dava para um oratório. Defronte, entre as 2 janelas do meio, havia um pequeno dossel fechado por cortinas brancas com apanhados azuis, cadeiras de couro de alto espaldar, uma mesa de jacarandá de pés torneados, uma lâmpada de prata suspensa ao teto, constituíam a mobília da sala, que respirava um ar severo e triste. Os aposentos interiores eram do mesmo gosto, menos as decorações heráldicas. Na asa do edifício, porém, esse aspecto mudava de repente e era substituído por um quer que seja de caprichoso e delicado, que revelava a presença de uma mulher. Com efeito, nada mais louçã do que essa alcova, em que os brocatéis de seda se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas em grinaldas e festões pela orla do teto e pela cúpula do cortinado de um leito colocado sobre um tapete de pele de animais selvagens. A um canto pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma cômoda, via-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduziram no Brasil quando expulsos de Portugal, e uma coleção de curiosidades minerais de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela havia um traste que à primeira vista não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada de várias cores e entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalhada, prestes a desatar o voo, segurava com o bico a cortina de tafetá azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas e, caindo sobre a porta, vendava esse ninho da inocência aos olhos profanos. Tudo isso respirava um suave aroma de benjoim
que se tinha impregnado nos objetos com o seu perfume natural ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava. Lealdade. A habitação que descrevemos pertencia a Dom Antônio de Mariz, fidalgo português de Cota d'Armas e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Era dos cavalheiros que mais se haviam distinguido nas guerras da conquista contra a invasão dos franceses e os ataques dos selvagens. Em 1567 acompanhou Mendes Sá ao Rio de Janeiro e depois da vitória alcançada pelos portugueses, auxiliou o governador nos trabalhos da fundação da cidade e consolidação do domínio de Portugal nessa capitania. Fez parte, em 1578, da célebre expedição do Dr. Antônio de Salema contra os franceses, que haviam estabelecido uma feitoria em Cabo Frio para fazerem o contrabando de pau-brasil. Serviu por este mesmo tempo de provedor da Real Fazenda e depois da alfândega do Rio de Janeiro. Mostrou sempre nesses empregos o seu zelo pela República e a sua dedicação ao rei. Homem de valor, experimentado na guerra, ativo afeito a combater os índios, prestou grandes serviços nas descobertas e explorações do interior de Minas e Espírito Santo. Em recompensa do seu merecimento, o governador Mendes Sá lhe havia dado uma sesmaria de uma légua, com fundo sobre o sertão, a qual, depois de haver explorado, deixou por muito tempo devoluta. A derrota de Alcácer Quibir e o domínio espanhol que se lhe seguiu vieram modificar a vida de Dom Antônio de Mariz. Português de antiga têmpera, fidalgo leal, entendia que estava preso ao rei de Portugal pelo juramento da nobreza e que só a ele devia preito e menagem. Quando, pois, em 1582 foi aclamado no Brasil Dom Felipe II como o sucessor da monarquia portuguesa, o velho fidalgo embanhou a espada e retirou-se do serviço. Por algum tempo esperou a projetada expedição de Dom Pedro da Cunha, que pretendeu transportar ao Brasil a coroa portuguesa, colocada então sobre a cabeça do seu legítimo herdeiro, Dom Antônio Prior do Crato. Depois, vendo que esta expedição não se realizava e que seu braço e sua coragem de nada valiam ao rei de Portugal, jurou que ao menos lhe guardaria fidelidade até a morte. Tomou os seus penates, o seu brasão, as suas armas, a sua família, e foi estabelecer-se naquela sesmaria que lhe concedera Mendes Sá. Aí, de pé sobre a eminência em que ia assentar o seu novo solar, Dom Antônio de Mariz, erguendo o vulto direito e lançando o olhar sobranceiro pelos vastos horizontes que abriam em torno, exclamou: "Aqui sou português. Aqui pode respirar à vontade um coração leal que nunca desmentiu a fé do juramento. Nesta terra que me foi dada pelo meu rei e conquistada pelo meu braço, nesta terra livre tu reinarás, Portugal, como viverás na alma de teus filhos. Eu o juro." Descobrindo-se, curvou o joelho em terra e estendeu a mão direita sobre o abismo, cujos ecos adormecidos repetiram ao longe a última frase do juramento prestado sobre o altar da natureza em face do sol que transmontava. Isso se passara em abril de 1593. No dia seguinte começaram os trabalhos da edificação de uma pequena habitação que serviu de residência provisória, até que os artesãos vindos do reino construíram e decoraram a casa que já conhecemos. Dom Antônio tinha juntado fortuna durante os primeiros anos de sua vida aventureira, e não só por capricho de fidalguia, mas em atenção à sua família, procurava dar a essa habitação construída no meio de um sertão todo o luxo e comodidade possíveis. Além das expedições que fazia periodicamente à cidade do Rio de Janeiro
para comprar fazendas e gêneros de Portugal, que trocava pelos produtos da terra. Mandava vir do reino alguns oficiais mecânicos e hortelãos, que aproveitavam os recursos dessa natureza tão rica para proverem os seus habitantes de todo o necessário. Assim, a casa era um verdadeiro solar de fidalgo português, menos as ameias e a barbacã, as quais haviam sido substituídas por essa muralha de rochedos inacessíveis, que ofereciam uma defesa natural e uma resistência inexpugnável. Na posição em que se achava, isto era necessário por causa das tribos selvagens, que, embora se retirassem sempre das vizinhanças dos lugares habitados pelos colonos e se entranhassem pelas florestas, costumavam, contudo, fazer correrias e atacar os brancos à traição. Em um círculo de 1 légua da casa não havia senão algumas cabanas em que moravam aventureiros pobres, desejosos de fazer fortuna rápida, e que tinham se animado a se estabelecer neste lugar em parcerias de 10 e 20, para mais facilmente praticarem o contrabando do ouro e pedras preciosas que iam vender na costa. Estes, apesar das precauções que tomavam contra os ataques dos índios, fazendo paliçadas e reunindo-se uns aos outros para a defesa comum, em ocasião de perigo, vinham sempre abrigar-se na casa de Dom Antônio de Maris, a qual fazia as vezes de um castelo feudal na Idade Média. O fidalgo os recebia como rico homem que devia proteção e asilo aos seus vassalos. Socorria-os em todas as suas necessidades e era estimado e respeitado por todos que vinham, confiados na sua vizinhança, estabelecer-se por esses lugares. Deste modo, em caso de ataque dos índios, os moradores da casa do Paquequer não podiam contar senão com os seus próprios recursos. E por isso Dom Antônio, como homem prático e avisado que era, havia se premunido para qualquer ocorrência. Ele mantinha, como todos os capitães de descobertas daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam às suas explorações e correrias pelo interior. Eram homens ousados, destemidos, reunindo ao mesmo tempo aos recursos do homem civilizado a astúcia e agilidade do índio de quem haviam aprendido. Eram uma espécie de guerrilheiros, soldados e selvagens ao mesmo tempo. Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido entre eles uma disciplina militar rigorosa, mas justa. A sua lei era a vontade do chefe, o seu dever a obediência passiva, o seu direito uma parte igual na metade dos lucros. Nos casos extremos, a decisão era proferida por um conselho de 4, presidido pelo chefe, e cumpria-se sem apelo, como sem demora e hesitação. Pela força da necessidade, pois, o fidalgo se havia constituído senhor de baraço e cutelo, de alta e baixa justiça dentro de seus domínios. Devemos, porém, declarar que rara vez se tornara precisa a aplicação dessa lei rigorosa. A severidade tinha apenas o efeito salutar de conservar a ordem, a disciplina e a harmonia. Quando chegava a época da venda dos produtos, que era sempre anterior à saída da Armada de Lisboa, metade da banda dos aventureiros ia à cidade do Rio de Janeiro, apurava o ganho, fazia a troca dos objetos necessários e, na volta, prestava suas contas. Uma parte dos lucros pertencia ao fidalgo como chefe, a outra era distribuída igualmente pelos 40 aventureiros que a recebiam em dinheiro ou em objetos de consumo. Assim vivia quase no meio do sertão, desconhecida e ignorada essa pequena comunhão de homens, governando-se com as suas leis, os seus usos e costumes, unidos entre si pela ambição da riqueza e ligados ao seu chefe pelo respeito, pelo hábito da obediência e por essa superioridade moral
que a inteligência e a coragem exercem sobre as massas. Para Dom Antônio e para seus companheiros, a quem ele havia imposto sua fidelidade, esse torrão brasileiro, esse pedaço de sertão, não era senão um fragmento de Portugal livre de sua pátria primitiva. Aí só se reconhecia como rei ao duque de Bragança, legítimo herdeiro da coroa. E quando se corriam as cortinas do dossel da sala, as armas que se viam eram as 5 quinas portuguesas diante das quais todas as frontes inclinavam. Dom Antônio tinha cumprido seu juramento de vassalo leal, e com a consciência tranquila por ter feito o seu dever, com a satisfação que dá ao homem o mando absoluto, ainda mesmo em um deserto, rodeado de seus companheiros que ele considerava amigos, vivia feliz no seio de sua pequena família. Esta se compunha de 4 pessoas. Sua mulher, Dona Lauriana, dama paulista imbuída de todos os prejuízos de fidalguia e de todas as abusões religiosas daquele tempo. No mais, um bom coração, um pouco egoísta, mas não tanto, que não fosse capaz de um ato de dedicação. Seu filho, Dom Diogo de Maris, que devia mais tarde prosseguir na carreira de seu pai e lhe sucedeu em todas as honras e forais, ainda moço na flor da idade, gastava o tempo em correrias e caçadas. Sua filha, Dona Cecília, que tinha 18 anos e que era a deusa desse pequeno mundo que ela iluminava com o seu sorriso e alegrava com o seu gênio travesso e a sua mimosa feceirice. Dona Isabel, sua sobrinha, que os companheiros de Dom Antônio, embora nada dissessem, suspeitavam ser o fruto dos amores do velho fidalgo por uma índia que havia cativado em uma das suas explorações. Demorei-me em descrever a cena e falar de algumas das principais personagens deste drama, porque assim era preciso para que bem se compreendam os acontecimentos que depois se passaram. Deixarei, porém, que os outros perfis se desenhem por si mesmos. A bandeira. Era meio-dia. Um troço de cavaleiros que constaria, quando muito, de 15 pessoas, costeava a margem direita do Paraíba. Estavam todos armados da cabeça até os pés, além da grande espada de guerra que batia as ancas do animal. Cada um deles trazia à cinta 2 pistoletes, um punhal na ilharga do calção e o arcabuz passado a tiracolo pelo ombro esquerdo. Pouco adiante, 2 homens a pé tocavam alguns animais carregados de caixas e outros volumes cobertos com uma sarapilheira alcatroada que os abrigava da chuva. Quando os cavaleiros que seguiam a trote largo venciam a pequena distância que os separava da tropa, os 2 caminheiros, para não atrasarem a marcha, montavam na garupa dos animais e ganhavam de novo a dianteira. Naquele tempo, dava-se o nome de bandeiras a essas caravanas de aventureiros que se entranhavam pelos sertões do Brasil à busca de ouro, brilhantes e esmeraldas, ou a descoberta de rios e terras ainda desconhecidos. A que nesse momento costeava a margem do Paraíba era da mesma natureza. Voltava do Rio de Janeiro, onde fora vender os produtos de sua expedição pelos terrenos auríferos. Uma das ocasiões em que os cavaleiros se aproximaram da tropa que seguia alguns passos, um moço de 28 anos, bem parecido, e que marchava à frente do troço, governando o seu cavalo com muito garbo e gentileza, quebrou o silêncio geral. "Vamos, rapazes", disse ele alegremente aos caminheiros, "um pouco de diligência e chegaremos concedo. Restam-nos apenas umas 4 léguas. Um dos bandeiristas, ao ouvir estas palavras, chegou às esporas à cavalgadura e, avançando algumas braças, colocou-se ao lado do moço. "Ao que parece, tendes pressa de chegar, senhor Álvaro de Sá", disse ele com um ligeiro acento italiano e um meio sorriso cuja expressão de ironia era disfarçada com
uma benevolência suspeita. De certo, o senhor Loredano, nada é mais natural a quem viaja do que o desejo de chegar. Não digo o contrário, mas confessareis que nada também é mais natural a quem viaja do que poupar os seus animais. Que quereis dizer com isto, senhor Loredano? Perguntou Álvaro com um movimento de enfado. Quero dizer, senhor cavalheiro, respondeu o italiano em tom de mofa e medindo com os olhos a altura do sol, que chegaremos hoje pouco antes das 6 horas. Álvaro corou. Não vejam que isto vos cause reparo. Alguma hora havíamos de chegar e melhor é que seja de dia do que de noite. Assim como melhor é que seja em um sábado do que em outro qualquer dia, replicou o italiano no mesmo tom. O novo rubor assomou as faces de Álvaro, que não pôde disfarçar o seu enleio, mas recobrando o desembaraço, soltou uma risada e respondeu: Ora Deus, senhor Loredano, estais aí a falar-me na ponta dos beiços e com meias palavras, a fé de cavalheiro que não vos entendo. Assim deve ser, diz a Escritura que não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Temos, Anestinha, aposto que aprendeste isto agora em São Sebastião. Foi alguma velha beata ou algum licenciado em cânones que vô-lo ensinou? Disse o cavalheiro gracejando. Nenhum nem outro, senhor cavalheiro, foi um fanqueiro da Rua dos Mercadores, que por sinal também me mostrou custosos brocados e lindas arrecadas de pérolas bem próprias para o mimo de um gentil cavalheiro à sua dama. Álvaro enrubesceu pela 3ª vez. Decididamente o sarcástico italiano, com seu espírito mordaz, achava meio de ligar a todas as perguntas do moço uma alusão que o incomodava, e isto no tom o mais natural do mundo. Álvaro quis cortar a conversação neste ponto, mas o seu companheiro prosseguiu com extrema amabilidade. Não entrastes, por acaso, na loja desse fanqueiro de que vos falei, senhor cavalheiro? Não me lembro. É de crer que não, pois apenas tive tempo de arranjar os nossos negócios e nenhum me restou para ver essas galantarias de damas e fidalgas, disse o moço com frieza. É verdade, acudiu Loredano com uma ingenuidade simulada. Isto me faz lembrar que só nos demoramos no Rio de Janeiro 5 dias, quando das outras vezes eram nunca menos de 10 e 15. Tive ordem para ver-me com toda a rapidez e creio, continuou fitando no italiano um olhar severo, que não devo contas de minhas ações, senão aqueles a quem dei o direito de pedi-las. Perbaco, cavalheiro, tomais as coisas ao revés, ninguém vos pergunta por que motivo fazeis aquilo que vos praz, mas também acharei justo que cada um pense à sua maneira. Pensai o que quiserdes, disse Álvaro, levantando os ombros e avançando o passo da sua cavalgadura. A conversa interrompeu-se. Os 2 cavaleiros, um pouco adiantados ao resto do troço, caminhavam silenciosos um a par do outro. Álvaro às vezes enfiava um olhar pelo caminho como para medir a distância que ainda tinham de percorrer e outras vezes parecia pensativo e preocupado. Nessas ocasiões o italiano lançava sobre ele um olhar a furto, cheio de malícia e ironia. Depois continuava a assobiar entre dentes uma cançoneta de condottiere de quem ele apresentava o verdadeiro tipo. O rosto moreno coberto por uma longa barba negra, entre a qual o sorriso desdenhoso fazia brilhar a alvura de seus dentes. Olhos vivos, a fronte larga, descoberta pelo chapéu desabado que caía sobre o ombro. Alta estatura e uma constituição forte, ágil e musculosa, eram os principais traços deste aventureiro. A pequena cavalgata tinha deixado a margem do rio, que não oferecia mais caminho, e tomara por uma estreita picada aberta na mata.
Apesar de ser pouco mais de 2 horas, o crepúsculo reinava nas profundas e sombrias abóbadas de verdura. A luz coando entre a espessa folhagem se decompunha inteiramente. Nenhuma réstia de sol penetrava nesse templo da criação, ao qual serviam de colunas os troncos seculares dos acares e araribais. O silêncio da noite, com os seus rumores vagos e indecisos, e os seus ecos amortecidos, dormia no fundo dessa solidão, e era apenas interrompido um momento pelo passo dos animais que faziam estalar as folhas secas. Parecia que deviam ser 6 horas da tarde e que o dia caindo envolvia a terra nas sombras pardacentas do ocaso. Álvaro de Sá, embora habituado a esta ilusão, não pôde deixar de sobressaltar-se um instante em que, saindo da sua meditação, viu-se de repente no meio do claro escuro da floresta. Involuntariamente ergueu a cabeça para ver se, através da cúpula de verdura, descobria o sol ou pelo menos alguma centelha de luz que lhe indicasse a hora. Loredano não pôde reprimir a risada sardônica que lhe veio aos lábios. Não vos dê cuidado, senhor cavalheiro. Antes das 6 horas ali estaremos. Sou eu que vou-lo digo. O moço voltou-se para o italiano, rugando o sobrolho. Senhor Loredano, é a 2ª vez que dizeis essa palavra em um tom que me desagrada. Pareceis querer dar a entender alguma coisa, mas falta-vos o ânimo de a proferir. Uma vez por todas, falai abertamente, e Deus vos guarde de tocar em objetos que são sagrados. Os olhos do italiano lançaram uma faísca, mas o seu rosto conservou-se calmo e sereno. Bem sabeis que vos devo obediência, senhor cavalheiro, e não faltarei dela. Desejais que fale claramente, e a mim me parece que nada do que tenho dito pode ser mais claro do que é. Para vós não duvido, mas isto não é razão de que o seja para outros. Ora, dizei-me, senhor cavalheiro, não vos parece claro, à vista do que me ouvistes, que adivinhei o vosso desejo de chegar o mais depressa possível? Quanto a isto, já vos confessei eu, não há, pois, grande mérito em adivinhar. Não vos parece claro também que observei haver desfeito esta expedição com a maior rapidez, de modo que em menos de 20 dias eis-nos ao cabo dela? Já vos disse que tive ordem e creio que nada tendes a opor. Não, de certo, uma ordem é um dever e um dever cumpre-se com satisfação quando o coração nele se interessa. Senhor Loredano, disse o moço, levantando a mão ao punho da espada e colhendo as rédeas. O italiano fez que não tinha visto o gesto de ameaça, continuou. Assim tudo se explica. Recebestes uma ordem. Foi de Dom Antônio de Maria, sem dúvida. Não sei que nenhum outro tenha direito de dar-me, replicou o moço com arrogância. Naturalmente, por virtude desta ordem, continuou o italiano cortesmente, partistes do Paquiquera em uma segunda-feira, quando o dia designado era um domingo. Ah, também reparastes nisto? Perguntou o moço, mordendo os beiços de despeito. Reparem tudo, senhor cavalheiro. Assim, não deixei de observar ainda que sempre, em virtude da ordem, fizestes tudo para chegar justamente antes do domingo. E não observastes mais nada? Perguntou Álvaro com a voz trêmula e fazendo um esforço para conter-se. Não me escapou também uma pequena circunstância de que já vos falei? E qual é ela, se vos praz? Não vale a pena repetir, é coisa de só menos. Dizeis sempre, senhor Loredano, nada é perdido entre 2 homens que se entendem, replicou Álvaro com um olhar de ameaça. Já que o quereis, força é satisfazer-vos. Noto que a ordem de Dom Antônio, e o italiano carregou nessa palavra, manda-vos estar no Paquiquera um pouco antes de 6 horas, há tempo de ouvir a prece. Tendes um dom admirável, senhor Loredano.
O que é de lamentar é que o empregueis em futilidades. Em que quereis que um homem gaste seu tempo neste sertão, senão a olhar para seus semelhantes e ver o que eles fazem? Com efeito, é uma boa distração. Excelente! Vede vós, tenho visto coisas que se passam diante dos outros e que ninguém percebe, porque não se quer dar ao trabalho de olhar como eu, disse o italiano com o seu ar de simplicidade fingida. Contai-nos isto, há de ser curioso. Ao contrário, é o mais natural possível. Um moço que apanha uma flor ou um homem que passeia de noite à luz das estrelas. Pode haver coisa mais simples? Álvaro empalideceu desta vez. Sabeis uma coisa, senhor Loredano? Saberei, cavalheiro, se me fizerdes a honra de dizer. Está me parecendo que a vossa habilidade de observador levou-vos muito longe e que fazeis nem mais nem menos do que o ofício de espião. O aventureiro ergueu a cabeça com um gesto altivo, levando a mão ao cabo de uma larga adaga que trazia ilharga. No mesmo instante, porém, dominou este movimento e voltou à bonomia habitual. Quereis gracejar, senhor cavalheiro? Enganai-vos, disse o moço, picando seu cavalo e encostando-se ao italiano. Falo-vos seriamente, sois um infame espião, mas juro por Deus que a primeira palavra que proferirdes, esmago-vos a cabeça como a uma cobra venenosa. A fisionomia de Loredano não se alterou, conservou a mesma impassibilidade. Apenas o seu ar de indiferença e sarcasmo desapareceu sob a expressão de energia e maldade que lhe acentuou os traços vigorosos. Fitando um olhar duro no cavalheiro, respondeu: visto que tomais a coisa neste tom, senhor Álvaro de Sá, cumpre que vos diga que não é a vós que cabe ameaçar. Entre nós dois deveis saber qual é o que tem a temer. Esqueceis a quem falais? Disse o moço com altivez. Não, senhor, lembro tudo. Lembro que sois meu superior e também, acrescentou com voz surda, que tenho o vosso segredo. E parando o animal, o aventureiro deixou Álvaro seguir só na frente e misturou-se com os seus companheiros. A pequena cavalgata continuou a marcha através da picada e aproximou-se de uma dessas clareiras das matas virgens que se assemelham a grandes embórios de verdura. Neste momento, um rugido espantoso fez estremecer a floresta e encheu a solidão com os sons estridentes. Os caminheiros empalideceram e olharam um para o outro. Os cavaleiros engatilharam os arcabuzes e seguiram lentamente, lançando um olhar cauteloso pelos ramos das árvores. Caçada. Quando a cavalgata chegou à margem da clareira, aí se passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostada a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele cor do cobre brilhava com reflexos dourados. Os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos para a fronte. A pupila negra móvel cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Tinha a cabeça cingida por uma fita de couro, a qual se prendiam do lado esquerdo duas plumas matizadas, que, descrevendo uma longa espiral, vinham rogar com as pontas negras o pescoço flexível.
Era de alta estatura, tinha as mãos delicadas, a perna ágil e nervosa, ornada com uma mazorca de frutos amarelos. Apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e veloz na corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita cauda, e com a esquerda mantinha verticalmente diante de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo. Perto dele estava atirada ao chão uma clavina talxiada, uma pequena bolsa de couro que devia conter munições e uma rica faca flamenga, cujo uso foi depois proibido em Portugal e no Brasil. Nesse instante erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a 20 passos de distância e se agitava imperceptivelmente. Ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro brilhante marchetado de pardo. Às vezes viam-se brilhar na sombra 2 raios vítreos e pálidos, que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme, de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior, encolhia o corpo preparando o salto gigantesco. Batia os flancos com a larga cauda e movia a cabeça monstruosa, como procurando uma aberta entre a folhagem para arremessar o pulo. Uma espécie de riso sardônico e feroz contraía-lhe as negras mandíbulas e mostrava a linha de dentes amarelos. As ventas dilatadas aspiravam fortemente e pareciam deleitar-se já com o odor do sangue da vítima. O índio, sorrindo e indolentemente encostado ao tronco seco, não perdia um só desses movimentos e esperava o inimigo com a calma e serenidade do homem que contempla uma cena agradável. Apenas a fixidade do olhar revelava um pensamento de defesa. Assim, durante um curto instante, a fera e o selvagem mediram-se mutuamente com os olhos nos olhos um do outro. Depois o tigre agachou-se e ia formar o salto quando a cavalgata apareceu na entrada da clareira. Então o animal, lançando ao redor um olhar injetado de sangue, eriçou o pelo e ficou imóvel no mesmo lugar, hesitando se devia arriscar o ataque. O índio, que ao movimento da onça acurvara ligeiramente os joelhos e apertava o forcado, endireitou-se de novo, sem deixar a sua posição, nem tirar os olhos do animal. Viu a banda que parara à sua direita. Estendeu o braço e fez com a mão um gesto de rei, que rei das florestas ele era, intimando aos cavaleiros que continuassem a sua marcha. Como, porém, o italiano, com arcabuz em face, procurasse fazer a pontaria entre as folhas, o índio bateu com o pé no chão em sinal de impaciência e exclamou apontando para o tigre, levando a mão ao peito: "É meu, meu só." Estas palavras foram ditas em português com uma pronúncia doce e sonora, mas em tom de energia e resolução. O italiano riu. "Por Deus, eis um direito original. Não quereis que se ofenda a vossa amiga." "Está bem, Dom Cacique," continuou, lançando o arcabuz a tiracolo. "Ela vô-lo agradecerá." Em resposta a esta ameaça, o índio empurrou desdenhosamente com a ponta do pé a clavina que estava atirada ao chão, como para exprimir que, se ele o quisesse, já teria abatido o tigre de um tiro. Os cavaleiros compreenderam o gesto porque, além da precaução necessária para o caso de algum ataque direto, não fizeram a menor demonstração ofensiva. Tudo isso se passou rapidamente em um segundo, sem que o índio deixasse um só instante com os olhos o inimigo. A um sinal de Álvaro de Sá, os cavaleiros prosseguiram a sua marcha e entranharam-se de novo na floresta. O tigre, que observava os cavaleiros,
imóvel com o pelo eriçado, não ousara investir nem retirar-se, temendo expor-se aos tiros dos arcabuzes, mas apenas viu a tropa distanciar-se e sumir-se no fundo da mata. Soltou um novo rugido de alegria e contentamento. Ouviu-se um rumor de galhos que se espedaçavam como se uma árvore houvesse tombado na floresta, e o vulto negro da fera passou no ar. De um pulo tinha ganho outro tronco e metido entre ela e o seu adversário uma distância de 30 palmos. O selvagem compreendeu imediatamente a razão disto. A onça, com os seus instintos carniceiros e a sede voraz de sangue, tinha visto os cavalos e desdenhava o homem, fraca presa para saciá-la. Com a mesma rapidez com que formulou este pensamento, tomou na cinta uma flecha pequena e delgada como espinho de ouriço e esticou a corda do grande arco que excedia de 1/3 a sua altura. Ouviu-se um forte sibilo que foi acompanhado por um bramido da fera. A pequena seta despedida pelo índio se cravara na orelha e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. O tigre tinha se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes uns nos outros, rugindo de fúria e vingança. De 2 saltos aproximou-se novamente. Era uma lata de morte a que ia se travar. O índio sabia e esperou tranquilamente como da primeira vez. A inquietação que sentira o momento de que a presa lhe escapasse desaparecera. Estava satisfeito. Assim, estes 2 selvagens das matas do Brasil, cada um com as suas armas, cada um com a consciência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas. O tigre desta vez não se demorou. Apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo, retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária e atirou-se como estilhaço de rocha cortada pela raiz. Foi cair sobre o índio apoiado nas largas patas de trás com o corpo direito, as garras estendidas para degolar a sua vítima e os dentes prontos a cortar-lhe a jugular. A velocidade deste salto monstruoso foi tal que, no mesmo instante em que se vira brilhar entre as folhas os reflexos negros de sua pele azevichada, já a fera tocava o chão com as patas, mas tinha em frente um inimigo digno dela pela força e agilidade. Como a princípio o índio havia dobrado um pouco os joelhos e segurava na esquerda a longa forquilha, sua única defesa, os olhos sempre fixos magnetizavam o animal. No momento em que o tigre se lançara, curvou-se ainda mais e, fugindo com o corpo, apresentou o gancho. A fera, caindo com a força do peso e a ligeireza do pulo, sentiu o forcado cerrar-lhe o colo e vacilou. Então o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar o bote. Fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça, que, subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra o seu vencedor, procurando debalde alcançá-lo com as garras. Esta luta durou minutos. O índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha-se imóvel a fera que há pouco corria a mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. Quando o animal, quase asfixiado pela estrangulação, já não fazia senão uma fraca resistência, o selvagem, segurando sempre a forquilha, meteu a mão debaixo da túnica e tirou uma corda de ticum que tinha enrolado a cintura em muitas voltas. Nas pontas desta corda havia 2 laços que ele abriu com os dentes e passou nas patas dianteiras, ligando-as fortemente uma à outra.
Depois fez o mesmo às pernas e acabou por amarrar as 2 mandíbulas, de modo que a onça não pudesse abrir a boca. Feito isto, correu a um pequeno arroio que passava perto, e enchendo de água uma folha de cajueiro bravo que tornou cova, veio borrifar a cabeça da fera. Pouco a pouco o animal ia tornando a si, e o seu vencedor aproveitava este tempo para reforçar os laços que o prendiam e contra os quais toda a força e agilidade do tigre seriam impotentes. Neste momento, uma cutia tímida e arisca apareceu na lesíria da mata e, adiantando o focinho, escondeu-se, arrepiando seu pelo vermelho e afogueado. O índio saltou sobre o arco e abateu-a, daí alguns passos no meio da carreira. Depois, apanhando o corpo do animal que ainda palpitava, arrancou a flecha e veio deixar cair nos dentes da onça as gotas do sangue quente e fumegante. Apenas o tigre moribundo sentiu o odor da carniça e o sabor do sangue que, filtrando entre as presas, caíra na boca, fez uma contorção violenta e quis soltar um urro que apenas exalou-se num gemido surdo e abafado. O índio sorria, vendo os esforços da fera para arrebentar as cordas que a atavam, de maneira que não podia fazer um movimento, a não serem essas retorções do corpo em que debalde se agitava. Por cautela, tinha-lhe ligado até os dedos uns aos outros para privar-lhe que pudesse usar das unhas longas e retorcidas, que são a sua arma mais terrível. Quando o índio satisfez o prazer de contemplar o seu cativo, quebrou na mata 2 galhos secos de biribá e, rogando rapidamente um contra o outro, tirou fogo pelo atrito e tratou de preparar a sua caça para jantar. Em pouco tempo tinha acabado a selvagem refeição, que ele acompanhou com alguns favos de mel de uma pequena abelha que fabrica as suas colmeias no chão. Foi ao regato, bebeu alguns goles de água, lavou as mãos, o rosto e os pés e cuidou em pôr-se a caminho. Passando pelas patas do tigre o seu longo arco que suspendeu ao ombro e vergando ao peso do animal que se debatia em contorções, tomou a picada por onde tinha seguido a cavalgata. Momentos depois, no lugar desta cena, já deserto, entreabriu-se uma moita espessa e surgiu um índio completamente nu, ornado apenas com uma trofa de penas amarelas. Lançou ao redor um olhar espantado, examinou cautelosamente o fogo que ardia ainda e os restos da caça. Deitou-se encostando o ouvido em terra e assim ficou algum tempo. Depois se ergueu e entranhou de novo pela floresta, na mesma direção que o outro tomara pouco tempo antes. Loura e morena. Caía a tarde. No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se balançava indolentemente numa rede de palha, presa aos ramos de uma cássia silvestre que, estremecendo, deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Os grandes olhos azuis meio cerrados às vezes se abriam languidamente como para se embeberem de luz e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor de gardênia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite. O hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez alva e pura como um floco de algodão tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa que iam, desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas. O seu trajo era do gosto o mais mimoso e o mais original que é possível conceber, mistura de luxo e de simplicidade. Tinha sobre o vestido branco de caça um ligeiro saiote de riço azul apanhado à cintura por um broche. Uma espécie de arminho cor de pérola, feito com a penugem macia de certas aves, orlava o talho e as mangas.
fazendo realçar a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno de seu braço arqueado sobre o seio. Os longos cabelos louros enrolados negligentemente em ricas tranças descobriam a fronte alva e caíam em volta do pescoço, presos por uma rendinha finíssima de fios de palha cor de ouro, feita com uma arte e perfeição admirável. A mãozinha afilada brincava com um ramo de acácia que se curvava carregado de flores, e ao qual de vez em quando segurava-se para imprimir à rede uma doce oscilação. Esta moça era Cecília. O que passava nesse momento em seu espírito infantil é impossível descrever. O corpo, cedendo à languidez que produz uma tarde calmosa, deixava que a imaginação corresse livre. Os sopros tépidos da brisa que vinham impregnados dos perfumes das madressilvas e das açucenas agrestes ainda excitavam mais esse enlevo e bafejavam talvez nessa alma inocente algum pensamento indefinido, algum desses mitos de um coração de moça aos 18 anos. Ela sonhava que uma das nuvens brancas que passavam pelo céu anilado, rogando a ponta dos rochedos, se abria de repente e um homem vinha cair a seus pés, tímido e suplicante. Sonhava que corava e um rubor vivo acendia o rosado de suas faces, mas a pouco e pouco esse casto enleio ia se desvanecendo e acabava num gracioso sorriso que sua alma vinha a pousar nos lábios. Com o seio palpitante, toda trêmula e ao mesmo tempo contente e feliz, abriu os olhos. Mas voltava-os com desgosto, porque, em vez do lindo cavalheiro que ela sonhara, via a seus pés um selvagem. Tinha então, sempre em sonho, um desses assomos de cólera de rainha ofendida, que fazia arquear as sobrancelhas louras e bater sobre a relva a ponta de um pezinho de menina. Mas o escravo suplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios de preces mudas e de resignação, que ela sentia um quer que seja de inexprimível e ficava triste, triste até que fugia e ia chorar. Vinha, porém, o seu lindo cavalheiro, enxugava-lhe as lágrimas e ela sentia-se consolada e sorria de novo. Mas conservava sempre uma sombra de melancolia que só a pouco e pouco o seu gênio alegre conseguia desvanecer. Neste ponto do seu sonho, a portinha interior do jardim abriu-se e outra moça, roçando apenas a grama com seu passo ligeiro, aproximou-se da rede. Era um tipo inteiramente diferente do de Cecília. Era o tipo brasileiro em toda a sua graça e formosura, com o encantador contraste de languidez e malícia, de indolência e vivacidade. Os olhos grandes e negros, o rosto moreno e rosado, cabelos pretos, lábios desdenhosos, sorriso provocador davam a este rosto um poder de sedução irresistível. Ela parou em face de Cecília, meio deitada sobre a rede, e não pôde furtar-se à admiração que lhe inspirava essa beleza delicada, de contornos tão suaves. E uma sombra imperceptível, talvez de um despeito, passou pelo seu rosto, mas esvaeceu-se logo. Sentou-se numa das bandas da rede, reclinando sobre a moça para beijá-la ou ver se estava dormindo. Cecília, sentindo um estremecimento, abriu os olhos e fitou-os em sua prima. "Preguiçosa", disse Isabel sorrindo. "É verdade", respondeu a moça, vendo as grandes sombras que projetavam as árvores. "Está quase noite." "E desde o sol alto que dormes, não é assim?" perguntou a outra, gracejando. Não dormi nem um instante, mas não sei o que tenho hoje que me sinto triste." "Triste? Tu, Cecília? Não creio. Era mais fácil não cantarem as aves ao nascer do sol."
Está bem, não queres acreditar, mas vem cá, por que razão hás de estar triste? Tu que durante todo o ano só tens um sorriso, tu que és alegre e travessa como um passarinho? É para veres, tudo cansa neste mundo. Ah, compreendo. Estás enfastiada de viver aqui nesses ermos? Já me habituei tanto a ver estas árvores, este rio, estes montes, que quero-lhes como se me tivessem visto nascer. Então, o que é que te faz triste? Não sei. Falta-me alguma coisa? Não vejo o que possa ser. Sim, já adivinho. Adivinhas o quê? Perguntou Cecília, admirada. Ora, o que te falta? Se eu mesma não sei, disse a moça sorrindo. Olha, respondeu Isabel, ali está a tua rola esperando que a chames, e o teu veadinho que te olha com os seus olhos doces. Só falta o outro animal selvagem. Peri! Exclamou Cecília, rindo-se da ideia de sua prima. Ele mesmo! Só tens 2 cativos para fazeres as tuas travessuras, e como não vês o mais feio e o mais desengraçado, estás aborrecida. Mas agora me lembro, disse Cecília, tu já o viste hoje? Não, nem sei o que é feito dele. Saiu antes de ontem à tarde, não vá ter-lhe sucedido alguma desgraça, disse a moça, estremecendo. Que desgraça queres tu que lhe possa suceder? Não anda ele todo dia batendo mato e correndo como uma fera bravia? Sim, mas nunca lhe sucedeu ficar tanto tempo fora sem voltar a casa? O mais que pode acontecer é terem-lhe apertado a saudade da sua vida antiga e livre. Não, exclamou a moça com vivacidade, não é possível que nos abandonasse assim. Mas então o que pensas que andará fazendo por esse sertão? É verdade, disse a moça, preocupada. Cecília ficou um momento com a cabeça baixa, quase triste. Nesta posição, a vista caiu sobre o veado, que fitava nela a sua pupila negra com toda a languidez e suavidade que a natureza pusera em seus olhos. A moça estendeu a mão e deu com a ponta dos dedos um estalinho que fez o lindo animal saltar de alegria e vir pousar a cabeça no seu regaço. Tu não abandonarás tua senhora, não é? Disse ela, passando a mão sobre o seu pelo acetinado. Não faças caso, Cecília, replicou Isabel, reparando na melancolia da moça. Pedirás a meu tio para caçar-te outro que farás domesticar e ficará mais manso do que o teu peri. Prima, disse a moça com um ligeiro tom de repreensão, tratas muito injustamente esse pobre índio que não te fez mal algum. Ora, Cecília, como queres que se trate um selvagem que tem a pele escura e o sangue vermelho? Tua mãe não diz que um índio é um animal como um cavalo ou um cão? Estas últimas palavras foram ditas com uma ironia amarga que a filha de Antônio de Maris compreendeu perfeitamente. Isabel, exclamou ela ressentida, sei que tu não pensas assim, Cecília, e que o teu bom coração não olha a cor do rosto para conhecer a alma, mas os outros? Cuidas que não percebo o desdém com que me tratam? Já te disse por vezes que é uma desconfiança tua, todos te querem e te respeitam como devem. Isabel abanou tristemente a cabeça. Vai-te bem o consolar-me, mas tu mesma tens visto se eu tenho razão. Ora, um momento de zanga de minha mãe, e um momento bem longo, Cecília, respondeu a moça com um sorriso amargo. Mas escuta, disse Cecília, passando o braço pela cintura de sua prima e chamando-a a si. Tu bem sabes que minha mãe é uma senhora muito severa, mesmo para comigo. Não te canses, prima, isso só serve para provar-me ainda mais o que já te confessei. Nesta casa só tu me amas, os mais me desprezam. Pois bem, replicou Cecília, eu te amarei por todos. Não te pedi já que me tratasses como irmã? Sim, e isto me causou um prazer que tu não imaginas, se eu fosse tua irmã. E por que não hás de sê-lo? Quero que o sejas, para ti que para ele. Este ele foi murmurado dentro d'alma.
Mas olha que exige uma coisa. O que é? Perguntou Isabel. É que eu serei a irmã mais velha, apesar de seres mais moça. Não importa, como irmã mais velha, tu me deves obedecer. De certo, respondeu a prima, sem poder deixar de sorrir. Pois bem, exclamou Cecília, beijando-a na face, não te quero ver triste, ouviste? Senão fico zangada. E tu não estavas triste há pouco? Oh, já passou, disse a moça, saltando ligeiramente da rede. Com efeito, aquela doce languidez com que se embalançava há pouco, cismando em mil coisas, tinha desaparecido completamente. Seu gênio de menina alegre e feiticeira havia cedido um momento ao enlevo, mas voltava de novo. Era agora, como sempre, uma moça risonha e faceira, respirando toda a graciosa gentileza, misturada de inocência e estouvamento que dão o ar livre e a vida passada no campo. Erguendo-se, apinhou em botão de rosa os lábios vermelhos e imitou com uma graça encantadora os arrulhos doces da Juriti. Imediatamente a rola saltou dos galhos da acácia e veio aninhar-se ao seu seio, estremecendo de prazer ao contato da mãozinha que alisava a sua penugem macia. Vamos dormir, disse ela à rola, com a garridice com que as mães falam aos filhinhos recém-nascidos. A rolinha está com sono, não é? E deixando sua prima um momento só no jardim, foi agasalhar os seus dois companheiros de solidão, com tanto carinho e solicitude que bem revelava a riqueza de sentimento que havia no fundo desse coração, envolta pela graça infantil de seu espírito. Nesta ocasião, ouviu-se um tropel de animais perto da casa. Isabel lançou os olhos sobre as margens do rio e viu uma banda de cavaleiros que entravam à cerca. Soltou um grito de surpresa, de alegria e susto ao mesmo tempo. Que é? Perguntou Cecília, correndo para sua prima. São eles que chegam? Eles quem? O senhor Álvaro e os outros? Ah! Exclamou a moça corando. Não achas que voltaram muito depressa? Perguntou Isabel, sem reparar na perturbação de sua prima. Muito? Quem sabe se houve alguma coisa? 19 dias apenas, disse Isabel maquinalmente. Contaste os dias? É fácil, respondeu a moça, corando por sua vez. Depois de amanhã faz 3 semanas. Vamos a ver que lindas coisas eles nos trazem. Nos trazem? Repetiu Isabel, carregando sobre a palavra com um tom de melancolia. Nos trazem sim, porque eu encomendei um fio de pérolas para ti. Devem ir-te bem as pérolas, com tuas faces cordejando. Sabes que eu tenho inveja do teu moreninho, prima? E eu daria a minha vida para ter a tua alvura, Cecília. Ai, o sol está quase a se pôr. Vamos! E as duas moças tornaram pelo interior da casa, dirigindo-se ao lado da entrada.